Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. A propósito dos 50 anos do 25 de Abril, nós temos vindo a acompanhar as várias independências das antigas colónias portuguesas, mas há uma em particular que teve uma história radicalmente diferente de todas as outras. Timor-Leste. No dia 28 de novembro de 1975, faz agora 50 anos, a Fretilin, que tinha vencido uma breve guerra civil que em 1975 eclodira em Timor-Leste e que as forças portuguesas ainda presentes no território não tiveram capacidade de evitar, declarou a sua independência de Portugal. Pouco mais de uma semana depois, a 7 de dezembro de 1975, a Indonésia invadiu Timor-Leste, iniciando um longo período de ocupação bastante violento que apenas terminou no final de 1999. Os ouvintes pedem-nos regularmente para falar de Timor e eu já agora aproveito para recordar o mail para onde nos podem enviar as suas questões, é história@observador.pt, e nós já contámos aqui a história desse pequeno território. Foi há 4 anos, no episódio 122, de 10 de novembro de 2021. Mas nós nunca nos detivemos especificamente naquele período atribulado de 1975. E, portanto, Rui, eu ia te pedir para nos explicares várias coisas. Em primeiro lugar, porque é que houve uma guerra civil em Timor-Leste nesse ano? Porque é que as tropas portuguesas aparentemente não a conseguiram impedir? Quem é que estava a financiar essas duas partes que estavam em confronto? É sempre preciso algum dinheiro. E porque é que a Indonésia resolveu invadir o território e impor uma ocupação que acabou por se tornar muito violenta? Que começou logo violenta, aliás. Mas, sim, são muitas questões. A história da Guerra Civil e da invasão do Timor em 1975 é, sem dúvida, um dos episódios mais horríveis da Revolução Portuguesa dessa época, em grande medida porque parece uma tragédia desnecessária. Isto é, quando nós olhamos para o que aconteceu em outros territórios sob a administração portuguesa, às vezes quase nos convencemos que teria sido impossível evitar o que aconteceu. Estou a pensar Angola, por exemplo. É provável, era muito difícil ter evitado um confronto entre aqueles partidos armados com muitos apoiantes externos que disputavam o poder no território. Mas no caso de Timor podia-se ter evitado, que não havia razão para aquilo ter acontecido. Porque também não havia conflito antes de 74. E mais do que isso, quer dizer, há toda uma série de razões que nos permitiam à partida pensar que não iria acontecer nada daquilo. Quer dizer, em 74 poderia não se estar à espera disso. Eu, para examinar a história de Timor, vou seguir um livro que é um grande livro, um livro extraordinário, publicado em 1977, chamado Timor, Autópsia de uma Tragédia, de Luís Filipe Tomás, que é um dos grandes historiadores portugueses do nosso tempo. O Luís Filipe Tomás fez serviço militar em Timor em 1969, aprendeu o tétum, portanto tinha muitos contactos em Timor e no fim de 75, no ano de 76, publicou vários artigos na imprensa sobre a história recente de Timor, que reuniu neste livro, que está esgotadíssimo desde claro. 1977, e que é um grande livro. É um grande livro pela erudição, pela argúcia da análise, pela compreensão dos acontecimentos. Talvez, eu quase diria, um dos melhores livros sobre os episódios da descolonização portuguesa alguma vez escritos. Quer dizer, e portanto, em linhas gerais, vou seguir a interpretação do Luís Filipe Tomás, que me convenceu muito. Nós, sobre o Timor português, já falámos nesse episódio a propósito do massacre do cemitério de Santa Cruz em 1991. Também falámos a propósito das invasões australiana e japonesa de 1942, agora mais recentemente. Mas em 1974, no Timor português, portanto, não há um movimento independentista, quer dizer, não há guerra, mas também não há um movimento independentista.
A Indonésia, o que tem... tu estás a dizer é que os partidos que depois surgem não existem, não existem. Por isso não há... São pós-abril de 74. Sim, já vamos contar a história. Não existem. Quer dizer, não há um movimento independentista, um movimento a exigir... Por exemplo, não há presos políticos no Timor português. Quer dizer, existe a Direção-Geral de Segurança, isto é a PIDE, mas não há presos. E a Indonésia, que detém a metade ocidental da ilha, não reivindica o Timor português. Não o fazia por razões diplomáticas, porque a Indonésia é a potência que sucede às Índias Orientais Holandesas, e é nessa qualidade que reúne as 3.000 ilhas que compõem a Indonésia, e não quer reivindicar, ou tem alguma relutância em reivindicar um território que não fez parte das Índias Orientais Holandesas, para não assustar outros países, outros Estados da região que poderiam pensar que estariam na lista de compras da Indonésia se por acaso também começasse a querer incluir Timor. Mas também não o faz por razões históricas e culturais, porque vamos falar só um bocadinho da divisão de Timor, da ilha de Timor. A ilha de Timor, que tem cerca de 30.000 km² no total, portanto não é uma ilha muito grande, está dividida entre a parte oriental, que era o Timor português, que tem a capital em Dili, e uma parte ocidental, que era o Timor holandês, e que agora é o Timor indonésio, digamos assim, que tem a capital em Kupang. Curiosamente, um dos primeiros pontos de fixação da colonização portuguesa. Começou em Timor Ocidental, só depois é que se mudou para Timor Oriental. Bem, e apesar de ser uma ilha dividida ao meio, é uma divisão que faz sentido, não é? É, porque a divisão não vem só da partilha da ilha pelas duas potências europeias, a Holanda e Portugal, que é uma partilha que é combinada, que define a fronteira em meados do século XIX e depois há um tratado no princípio do século XX. É uma divisão entre as duas partes da ilha que tem uma razão geográfica. A parte ocidental, a parte holandesa, é de planaltos, portanto e a parte oriental é muito mais montanhosa, portanto o Timor português é muito mais montanhoso. Mas tem a ver também com uma cultura, com as culturas tradicionais. A população da parte ocidental é da etnia Atoni e fala essa língua Atoni, enquanto no Oriente, no Timor português, predomina a língua Tetum. Portanto, duas línguas dominantes diferentes. E tem a ver também com a história. Portanto, quando os portugueses chegam a Timor pela primeira vez no século XVI, já há uma separação das duas metades da ilha em duas federações de reinos diferentes. Portanto, a ilha tem muitos reinos e eles já estão organizados em duas federações, uma federação oriental e uma federação ocidental. E depois, claro, a colonização europeia, a colonização portuguesa e a colonização holandesa fazem divergir Timor. O Timor oriental, o Timor português é católico, 98% da população hoje é católica, enquanto o Timor ocidental, uma vez que está sob a influência da Holanda, que é uma potência protestante, há uma maioria protestante, embora também haja muitos católicos, cerca de 40% mesmo dos habitantes do Timor ocidental também são católicos. Portanto, a Igreja foi muito mais eficaz. Sim, esta é, como diz o Luís Filipe Tomás, esta é não é uma colonização propriamente dita. O Timor é, sobretudo, um caso de missionação católica. Quer dizer, não há colonos portugueses, não há ocupação do território por Portugal até ao princípio do século XX. O que há é missionários católicos. E, portanto, só no princípio do século XX é que começa a haver uma ocupação por postos militares, mas estes continuam, aliás, a enquadrar os régulos, isto é, as autoridades tradicionais dos timorenses, que são esses que mandam. Quer dizer, não é diretamente a administração portuguesa. Portanto, quase não há portugueses europeus. Por exemplo, em 1974,
há cerca de 50 portugueses que estão radicados em Timor. Quer dizer, e depois há 1.400, mas são militares, são funcionários que estão lá temporariamente. Quer dizer, portanto, há só cerca de 50 portugueses lá radicados. Há muito mais colonos chineses. Portanto, se aquilo é uma colónia, aquilo verdadeiramente uma colónia chinesa. Há cerca de 20 mil chineses que são proprietários de 98% das lojas. Portanto, aquilo de facto há uma... Enfim, não há uma colonização chinesa, mas há de facto uma presença chinesa muito grande. Como diz o Luís Filipe Tomás, o maior impacto europeu sobre Timor é religioso. Portanto, a sociedade timorense tradicional está intacta em 1974. É, sobretudo, uma sociedade que está enquadrada pela Igreja Católica. E economicamente? Economicamente tinha vivido durante muito tempo, em termos de comércio externo, do comércio da madeira de sândalo. Portanto, os portugueses durante muito tempo a única coisa que tiveram, comerciantes portugueses, interesses comerciais portugueses, eram uns entrepostos na costa onde compravam a madeira aos habitantes de Timor, e depois esse comércio da madeira de sândalo já existia antes dos portugueses chegarem. E depois os portugueses começam a desenvolver uma cultura do café, essa sim dominada por europeus, mas que é uma cultura que tem a sua presença no território é muito limitada. Não chega a ocupar mais do que 1,4% do território. E quase metade do café é produzido por uma única empresa, que ainda por cima é uma empresa do Estado. Quer dizer, é uma empresa do Estado português. Portanto, não há uma colonização com empresários europeus que estivessem a produzir e a comerciar produtos. Não há essa presença. Como diz o Luís Filipe Tomás, a maior presença portuguesa é através da emissora nacional Os Relatos de Futebol. Há uma grande... Portanto, o futebol português na Europa é acompanhado em Timor. Há sucursais dos clubes portugueses, Benfica, Sporting, etc. Que têm lá sucursais e isso é muito popular. Aliás, como acontece nas outras províncias ultramarinas portuguesas e como vai continuar a acontecer, aliás, essas populações vão continuar interessadas no futebol português depois das independências. Também é uma forma de missionação, não é? Sim, através do desporto, que é uma coisa e que tem a ver com os domingos também, quer dizer, com aquilo que as pessoas... Portanto, vamos dizer, Timor não está na situação de Angola, de Moçambique ou da Guiné em 1974. Em Angola, Moçambique ou na Guiné há movimentos independentistas armados em guerra, portanto, que querem a independência. Timor não está nessa situação. Também não está na situação em que estava Goa até 1961, isto é, um enclave num grande país que reivindica esse território, que era a Índia, que reivindicou e depois acabou por ocupar Goa. A Indonésia não reivindica Timor, o Timor português. Portanto, a Indonésia não faz qualquer reivindicação e, portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que em 1974 Timor parece um caso onde o destino do território pode ser decidido tranquilamente, sem pressões internas, sem pressões externas, tentando chegar à solução que fosse mais vantajosa para todas as partes. E não é isso que acontece. Mas porquê é que não aconteceu, então? Não acontece há duas razões para isso não acontecer. A primeira razão tem a ver com a atitude das novas autoridades instaladas em Lisboa depois do 25 de abril de 1974. E essa atitude em relação àquilo que antes do 25 de abril se chamava o ultramar português é uma atitude que é a inversa do Estado Novo, mas com a mesma lógica do Estado Novo. Isto é, o Estado Novo até 1974 tinha dito todos aqueles territórios são portugueses, não saímos desses territórios. Depois de 64 a atitude é a inversa. Vamos sair de todos os territórios. É a mesma inflexibilidade ao contrário. Portanto, não vamos atender a circunstâncias especiais, vamos sair de todos os territórios. Não interessa se Timor é diferente de Angola, de Moçambique. Vamos tratar tudo da mesma maneira, portanto, vamos sair como vamos sair de Angola, de Moçambique, vamos sair também de Timor. Em Timor, é verdade, não havia uma guerra para justificar essa saída, mas então o que se usava era uma questão financeira.
porque 1/3 da despesa pública de Timor era financiado pela metrópole. Portanto, os números que dá o Luís Filipe Mas são curiosíssimos. Portugal, o governo português, portanto, transferia para Timor 120 mil contos por ano, portanto, o Estado, Sim. e recebia, através de privados, 20 mil contos. Portanto, era um fardo financeiro, digamos assim. O petróleo ainda não tinha sido descoberto. Não, havia uns rumores sobre isso, mas não era nada claro. Portanto, era um fardo financeiro. Quer dizer, e isso era invocado por não vamos continuar a manter ali uma coisa que custa imenso dinheiro e que não rende e que não rende quase nada. Mas, apesar desta atitude, durante muito tempo não se percebeu o que é que as autoridades portuguesas iriam fazer. Portanto, a Indonésia não está interessada... O que é esse muito tempo? Durante meses desde a Revolução. Até ao fim do ano 74, princípio do ano 75. Quer dizer, durante 6 meses, para aí, 6, 7 meses depois da Revolução. Não é claro, correm muitos rumores. A ideia é... vai haver um processo de descolonização em Timor, como nos outros territórios, porque vai haver em todos os territórios, mas como, com quem, o que é que vai acontecer, não é muito claro. Como te disse, já havia rumores sobre a ideia, a existência de petróleo no mar de Timor, mas ainda são rumores, estimativas, não é nada claro. Nós estamos a falar de Timor e de uma descolonização que correu mal, mas até agora, até este momento do programa, não estava tudo a correr assim tão mal. Já estava a começar a correr mal, quer dizer, no sentido de que, como disse, as autoridades portuguesas estão empenhadas em livrarem-se de Timor, embora não haja pressão, digamos, para isso. Portanto, esse é o primeiro princípio de como depois as coisas vão correr mal. E, em segundo lugar, há outra coisa que as autoridades militares, ou digamos, a estrutura militar, mais do que as autoridades, está a começar a fazer. É exportar a Revolução Portuguesa para Timor. Ao longo de 1974, temos falado muito disso aqui, os grupos militares alinhados com o Partido Comunista e com a extrema-esquerda vão tomar o poder em Portugal e são eles que vão marcar a retirada portuguesa de Timor. Primeiro, numa primeira fase, vão incentivar, portanto, são os próprios militares que vão incentivar a criação de movimentos políticos no território, portanto, através de contactos entre aquela que é a classe instruída local, que é uma classe sobretudo ligada à administração pública. A administração pública em Timor era toda timorense, quer dizer, não há europeus. 81% dos funcionários eram timorenses. Portanto, não é como em Angola, em Moçambique, em que muitos são europeus ou vêm de outros territórios ali. A administração do Estado português é timorense, quer dizer, já é timorense, e ligados também, esta classe instruída, às Forças Armadas e à polícia local, que também são timorenses, são de recrutamento local timorense. Portanto, a presença europeia é muito pequena. É sobretudo uma presença de topo, quer dizer, de dirigentes, de oficiais, no caso das Forças Armadas, de oficiais, de sargentos, no caso dos funcionários, de funcionários do topo. E é aí, entre essa gente, que vai surgir o estímulo para a organização de partidos. Isto é, são estimulados estes timorenses integrados na administração, integrados, enfim, nas escolas, são estimulados a formar partidos políticos. Surgem 3 movimentos políticos principais. O mais forte, aquele que aparece primeiro e é o mais forte, é um movimento favorável à continuação da ligação com Portugal. É o primeiro partido que acontece. Portanto, o primeiro partido que aparece é um partido favorável à continuação da ligação a Portugal, que é a União Democrática Timorense. Mas o que significa continuação? Não havia querem continuar ligados a Portugal, com mais autonomia, etc., mas ligados portanto, de alguma fórmula a uma autonomia, quer dizer, uma autonomia que pode significar uma independência de governo, mas ligados a Portugal. Depois surge um outro, aí por estímulo muito grande já dos militares portugueses, à independência mais ou menos imediata, que é a FRETILIN, a Frente Timorense de Libertação Nacional.
inicialmente numa versão mais moderada do que vai ter depois. E finalmente aparece um outro partido favorável à integração do Timor Oriental, do Timor Português na Indonésia, que é a APODETI, a Associação Popular Democrática Timorense. E é com estes partidos que as autoridades militares começam a conversar como interlocutores, isto é, exportam para ali o modelo que estão a seguir, ou que tinham seguido em Moçambique e que estavam a seguir em Angola. Quer dizer, reunir estes partidos e tentar que estes partidos se acordem num processo de independência. E quando os partidos não chegam a acordo, não há acordo, eles querem coisas muito diferentes, aquilo que o governo em Lisboa faz é impor unilateralmente um calendário do tipo de Angola. Isto é, impor uma data fixa para a independência e, através de um processo depois que previa eleições entre os tais partidos. E o que é que isso faz? Colocar imediatamente a independência como uma etapa muito próxima provoca imediatamente uma grande crispação entre os partidos. Isto é, eles imediatamente se começam a preocupar com a conquista do poder, com a ideia de, bem, os portugueses vão-se embora, vai-se criar aqui um vazio de poder, nós vamos tentar ocupar, enfim, quem é que vai ficar com esse poder? Portanto, essa é uma primeira condição para se começar a criar as condições para aquilo que vai ser a Guerra Civil. A APODETI, o movimento favorável à Indonésia, é o mais fraco de todos. É o mais fraco de todos porque tem muito pouco apoio em Timor Oriental. Timor Oriental não faz parte do mundo cultural indonésio, que é um mundo muito associado à cultura malaia e também à religião muçulmana. Portanto, o Timor-Leste, nem malaios, nem muçulmanos, e também, obviamente, não fala o Bahasa Indonésia, isto é a língua da Indonésia. Portanto, a Indonésia é um mundo estrangeiro para os timorenses. Certo. O Luís Filipe Tomás diz que em Timor, para referir os habitantes do Timor ocidental, os timorenses em 1974 continuavam a usar a expressão de os holandeses. Portanto, eles falavam, não diziam os indonésios, diziam os holandeses. Portanto, era um mundo estrangeiro. Mas a APODETI era apoiada pela Indonésia, não? Muito pouco apoiada pela Indonésia, curiosamente. Isto é, a Indonésia desconfia da APODETI, porque a Indonésia desconfia que haja ali algum princípio de separatismo timorense, isto é, que a APODETI possa fazer parte de correntes políticas que querem uma unificação de Timor para depois o Timor, a ilha toda, se tornar independente da Indonésia. Portanto, há um separatismo timorense no Timor ocidental e a Indonésia tem algumas reservas em relação à APODETI, portanto o seu apoio não é muito grande. Portanto, é a UDT e a Fretilin, de facto, as forças mais importantes. Agora, a Fretilin e a UDT não se dividem apenas pelo futuro estatuto que Timor deveria ter. Isto é, no caso da Fretilin, independência total, no caso da UDT, manutenção de uma relação a Portugal. Dividem-se também por opções ideológicas muito diferentes. A Fretilin é marxista e torna-se ainda mais marxista no verão depois de 74, que era uma economia estatizada, aquelas coisas todas ligadas a um tipo de concepção soviética da sociedade. E a UDT é conservadora, democrata cristã, que era uma economia de mercado, portanto querem sociedades muito diferentes. E os seus apoios também são bastante diferentes. A UDT tem um apoio maior nos régulos do interior, nas autoridades tradicionais e também na Igreja Católica, e a Fretilin, sobretudo, o apoio entre os jovens das escolas de Dili, quer dizer, as elites locais. Aliás, todos os seus elites locais são todos eles. Sim, é os mais jovens, sobretudo. Isto é, os líderes da Fretilin estão todos na casa dos 20 anos. O mais velho tem 30 anos, quer dizer, o mais velho de todos. Todos eles, os outros têm 24, 25, 26. É tudo gente muito nova. E eram hostis à Igreja? E eram relativamente
inicialmente tem alguma hostilidade à Igreja. Depois, tendo em conta a evolução de Timor, a Fretilin tem uma ligação a Fretilin muda imenso. Não, a Fretilin muda imenso, quer dizer, durante este período, mesmo durante este período e depois nos anos seguintes. Os comandos militares portugueses têm um preferido nestes partidos, que é a Fretilin. A Fretilin, por ser marxista, e, portanto, fazem em Timor um pouco o que fizeram em Angola em relação ao MPLA, isto é, ajudam muito a Fretilin. E este movimento é reforçado e é escredizado ainda mais pelo regresso a Timor dos estudantes timoreses que estavam nas universidades portuguesas. Portanto, o governo de Marcelo Caetano tinha dado muitas bolsas de estudo em Timor para timorenses virem estudar para Portugal, e há muitos deles que regressam nesta altura e trazem a cultura de extrema-esquerda que existe nas universidades portuguesas nos anos 70 e levam-nas para Timor. E as tropas portuguesas? Bem, um dos principais fatores para haver guerra civil não é apenas as diferenças entre os partidos e a desconfiança entre os partidos, sobretudo entre a UDT e a Fretilin, é também o facto de, durante este período, as tropas portuguesas estarem a sair de Timor. Isto é, começa imediatamente a sair de Timor. Nós percebemos até certo ponto. Todos aqueles soldados, sargentos e oficiais que estão naquela que é a província mais remota do ultramar português, em 74, muito provavelmente estão cheios de vontade de regressar a casa e vão fazendo pressão para regressar. Há também uma pressão em Portugal para eles regressarem, e aquilo que acontece é que ao longo do ano de 74 as tropas portuguesas em Timor vão ser reduzidas basicamente a umas dezenas de administrativos, quer dizer, já nem é tropas operacionais, são administrativos, isto é gente de secretaria, enfim, há algumas tropas ainda, uns restos, mas basicamente é gente de secretaria, e o exército em Timor, portanto o exército português em Timor, já no fim de 74, princípio de 75, é o exército do recrutamento local. E é esse exército de recrutamento local e as polícias, etc., que também são de recrutamento local, que se vão dividir por opções ideológicas, mas às vezes também por opções regionais, porque há regiões em que domina a UDT, há outras regiões em que domina a Fretilin, e, portanto, as pessoas que vêm dessas regiões tendem digamos, a seguir a opinião que é dominante em casa, digamos assim. Portanto, há companhias que se passam para a Fretilin, há outras que se passam para a UDT, mas, de facto, a maioria até se passa para a Fretilin, uma vez que os oficiais portugueses que estão em Timor e que são da orientação do movimento das Forças Armadas nitidamente favorecem Fretilin. E, portanto, estão criadas as condições, como se costuma dizer, sobretudo a partir de agosto de 1975, para uma guerra civil entre a UDT e a Fretilin, que não é uma guerra como Angola. Portanto, uma guerra... Em Angola, a guerra entre o MPLA e a FNLA e o UNITA é apoiada por potências estrangeiras. Aqui não temos um grande envolvimento. Não há financiamento sequer? Não há financiamento, não há interesse sequer. Nem ninguém está a prestar atenção ao que se está a passar numa pequena ilha ou em metade de uma pequena ilha ao pé da Austrália, entre as 3.000 ilhas da Indonésia. Quer dizer, é a última coisa em que toda a gente está a pensar no mundo. O território é demasiado pequeno, é demasiado remoto, me parece muito pouco interessante. Quer dizer, qual é o interesse daquilo? Quer dizer, ao contrário de Angola, quer dizer, Angola não é preciso explicar a ninguém o interesse. O problema acrescido, possivelmente, também, como tu disseste, também não havia colonos, não é? Havia 50 portugueses a viver na ilha. O facto de não haver muitos portugueses, portanto, também não há aquela ligação que há do Portugal metropolitano a Angola. E depois, só para completar a questão das ligações externas, mesmo os partidos, isto é, a Fretilin e a UDT, eram partidos muito recentes, não eram o MPLA, a Frelimo, a FNLA, a UNITA, que eram partidos que já existiam há muitos anos, que tinham muitos contactos, que tinham muitos apoiantes. Isto são partidos que tinham nascido há uns meses, quer dizer, que ninguém sabia quem eles eram, quer dizer, basicamente. E, mas, apesar de tudo, havia ali dois grandes gigantes, a Indonésia e a Austrália. Exato. Eles tomaram alguma posição ou não? Não, a Austrália foram, sobretudo, organizações de extrema-esquerda na Austrália que dão apoio
à Fretilin. Dão apoio verbal enfim, e gente da Fretilin que estava na Austrália, timorenses, e dão-lhes amparo, quer dizer, dão-lhes apoio. A Indonésia é muito ambígua durante este tempo todo, quer dizer, portanto, não... Aparentemente, o governo, e sobretudo o presidente Suharto e os seus principais conselheiros, não parecem nada interessados em anexar Timor-Leste. Embora houvesse uma facção militar na Indonésia, talvez um pouco mais expansionista, que tivesse um ideário de expansão da Indonésia, mas a Indonésia também não está interessada num Timor independente. Portanto, não quer anexar Timor, ou não parece interessada em anexar Timor, mas não quer um Timor independente, em grande medida por causa do precedente que isso poderia... A Indonésia tem 3 mil ilhas. Mas quando diz que não queria a independência, significa que queria que os portugueses continuassem com os portugueses. Isto é, o que a Indonésia faz publicamente em 75, durante a Guerra Civil, é constantemente exigir ao governo português que assuma o controle do território. Isto é, está constantemente a exigir ao governo português assuma o controle do território, envie reforços, envie tropa, tome o controle do território. Quer dizer, é isso que é essa a política pública, pelo menos, quer dizer, das declarações as declarações públicas da Indonésia. É uma coisa diferente daquilo que se passava nos bastidores. Mas isso em Lisboa era impensável naquela altura. Em pleno pré que o governo em Lisboa não tem, as autoridades em Lisboa não têm força para mandar uma companhia deslocar-se da ajuda para Alcântara, quanto mais mandar uma companhia de Lisboa para Dili. Mas ainda havia um governador português lá, não é? Há um governador português, é o governador, o coronel Lemos Pires, que está sempre à espera, pede reforços, não lhe são enviados reforços, e na guerra, ele não tem meios, verdadeiramente, ele acaba por sair de Dili para a ilha da Tauro. A ilha da Tauro é uma pequena ilha que fica mais ou menos em frente de Dili, quer dizer, no mar, em frente no mar de Dili. Portanto, ele vai para lá com as poucas dezenas de militares portugueses que estavam em Timor. Há muito poucos militares portugueses que ficam em Timor. Um deles é o coronel Maggiolo Gouveia, que era o comandante da polícia, e que decide ficar. Diz que não vai abandonar e depois acaba mais tarde por ser assassinado pela Fretilin durante a Guerra Civil. Portanto, morre em 75, é isso? Ainda em 75, sim. É aprisionado pela Fretilin, porque ele tinha manifestado simpatia pela UDT, portanto a Fretilin prende-o e, enfim, depois mais tarde a Fretilin acaba por, além do maltratar, torturar durante bastante tempo, e depois acaba por assassinar. Portanto, o território fica completamente entregue à guerra entre a Fretilin e a UDT. E é possível que em determinado momento, temos de admitir isso, que os líderes dos partidos tenham perdido o controle dos seus apoiantes mais violentos. Timor tinha um passado de grande violência associado às tradições das guerras entre os vários reinos do território, e, portanto, há relatos de chacinas de civis levadas a cabo por um partido em zonas que são controladas pelo partido adversário. Portanto, quando eles chegam lá, não se limitam a matar os militantes do partido contrário, matam também as mulheres, as crianças, toda a gente. Mas houve muitos mortos nessa guerra civil? Ninguém fez a contagem, estima-se uns cerca de 2 mil mortos. É aquilo que os próprios admitem. E o número de gente armada entre estes mortos é reduzido. Portanto, a maior parte são civis, são mulheres, são crianças que foram assassinados. Portanto, perante aquilo que é a abstenção portuguesa, portanto, Portugal está a deixar, entregou o território à sua sorte. A Fretilin parece começar a ganhar, conquista Dili, e é então que a UDT, os seus líderes refugiam-se em Timor Ocidental, portanto no Timor Indonésio, e na prática parecem essa fuga, que é uma fuga são uns milhares de pessoas que fogem com medo que lhe possa acontecer para o Timor Indonésio. A Indonésia toma isso quase como um pedido de ajuda, digamos assim, uma espécie de pedido de ajuda. A Indonésia, de facto,
não estava interessada na independência de Timor e ainda está menos interessada no estabelecimento de um Estado marxista independente em Timor, como seria aquele que a Fretilin, se tomasse o poder, iria estabelecer em Timor. Porque a Indonésia teme que esse Estado pudesse vir a ser apoiado pela China comunista. Ora, a ditadura indonésia tinha-se estabelecido em 1965 com um enorme massacre de chineses. 500 mil massacrados quando o general Suharto tomou o poder. E, portanto, tem péssimas relações com a China e teme que a Fretilin, marxista, leninista, declara um Estado independente em Timor-Leste e passa a ser apoiado pela China e, portanto, a Indonésia não está disponível para aceitar isso e a partir de setembro começa a intervir ainda encapotadamente na Guerra Civil em Timor. Muito bem, Rui. Que infiltração foi essa? Bem, eles inicialmente começam por infiltrar militares indonésios, mas militares indonésios ainda disfarçados de guerrilheiros. Isto é, como se fossem guerrilheiros da UDT, ou antes de uma frente que depois a UDT foi obrigada, já no Timor Ocidental, onde estava refugiada, a fazer com a APODETI, quer dizer, uma espécie de frente anticomunista para combater a Fretilin. Mas, de facto, eram em grande medida já tropas da Indonésia. A Fretilin... A 28 de novembro de 1975 toma a decisão de avançar para uma declaração unilateral de independência. E porquê? Quer dizer, porque esta... Não havia uma data marcada? Não havia nada, ainda não havia. Em grande medida porque a Fretilin estava na expectativa de vir a ser reconhecida por Portugal como o único movimento, a única representante do povo timorense. E estava na expectativa de vir a ser reconhecida como único representante do povo timorense se os militares alinhados com o PCP, a extrema-esquerda, tivessem o poder em Portugal. Ora, em 25 de novembro, eles perderam esse poder. E, portanto, a declaração de independência da Fretilin de 28 de novembro de 1975 tem muito a ver com o 25 de novembro em Portugal. Não é uma coincidência. Portanto, eles perceberam... não vamos ter apoio de Portugal, isto mudou em Portugal, agora são outros militares que estão no poder em Portugal, não são simpáticos à nossa causa e vão e portanto não vale a pena estar à espera deles e pelo contrário, até é melhor declararmos já a independência antes que eles rearrumem a casa em Portugal e voltem a Timor. Por outro lado, como está também na prática, no que é já efetivamente uma guerra com a Indonésia, a declaração da independência também pode ter sido talvez um meio de internacionalizar o conflito de Timor, isto é, de obrigar a Indonésia a reconhecer que está a invadir um outro país, independente. Bom, mas essa estratégia não corre bem. Não corre nada bem. Decide invadir, mas aí já explicitamente. A Indonésia consulta primeiro, e isto sabemos depois, consulta primeiro os Estados Unidos e a Austrália, para saber o que é que pode fazer. A Indonésia não está muito interessada em entrar em confronto com o Ocidente. Depende financeiramente, até está do lado ocidental, até porque, enfim, é um inimigo da China comunista, portanto precisa do apoio do Ocidente e sobretudo dos Estados Unidos e, portanto, agora apresenta, aquilo que apresenta aos Estados Unidos e à Austrália é Portugal abandonou Timor, Timor está entregue a uma guerra civil, há a possibilidade de um partido comunista extraordinariamente violento, que é a Fretilin, tomar lá o poder, estabelecer uma ditadura horrível comunista, apoiada pela China. Portanto, o que é que os Estados Unidos e a Austrália achariam se nós, indonésios, impedíssemos isto de acontecer e salvássemos, portanto, o território de cair naquelas mãos? E o que deve ter... provavelmente não explicitamente, mas implicitamente, é que, sim senhora, quer dizer, se a operação militar tiver esse objetivo, isto é, restabelecer a ordem, impedir a Fretilin de tomar o poder, sim, podem avançar, e é isso que... Os Estados Unidos sim, mas a Austrália também. E a Austrália também. E é assim que a Indonésia, a 7 de dezembro de 1975, então avança para uma invasão formal, uma ocupação de
Timor Oriental, do Timor português, dizendo que respeita a soberania portuguesa e que só vai intervir para pôr termo à guerra civil. Portanto, é mais uma vez uma espécie de intervenção como em 1942, aquelas invasões australiana e japonesa, quer dizer, que entram em Timor sempre dizendo que vão respeitar a soberania portuguesa e que vão apenas manter a ordem e expulsar aqueles que lá estão a fazer a guerra civil. O governador Lemos Pires ainda por lá andava? O governador ainda está em Ataúro, ainda está lá na ilha ainda está lá na ilha, já está fora, portanto está fora de, atenção, está fora de Timor, do Timor da ilha, quer dizer, da ilha principal. O problema aqui, o Luís Filipe Tomás tem uma análise interessante, ele diz que um dos problemas que houve aqui foi, de facto, que o governo português reagiu de uma maneira muito agreste à invasão de Timor. Aliás, há dois problemas, esse é o primeiro. Isto é, o governo português corta imediatamente relações diplomáticas com a Indonésia. Isto é, por exemplo, o Luís Filipe Melo acha que o governo português devia ter mantido e devia ter aproveitado até o facto da Indonésia ainda não estar a reivindicar o território e, portanto, ter dito, sim senhora, então estão a fazer isto, mas nós vamos enviar tropas já a seguir e, portanto, os senhores retiram imediatamente a seguir. Mas não, cortou imediatamente relações com a Indonésia e, portanto, os indonésios ficaram chocados, aparentemente, ficaram um bocadinho perturbados com isso, quer dizer, não estariam à espera. Mas, sobretudo, e esse é que é o problema principal, é que a operação militar indonésia não corre bem. Isto é, a Indonésia não consegue verdadeiramente submeter a Fretilin. A Fretilin aproveita o relevo do Timor Oriental, tal como os australianos em 1945 tinham aproveitado também contra a invasão japonesa. Portanto, é um território em que é muito fácil para uma força retirar-se para as montanhas enormes, há montanhas de mais de 3 mil metros no Timor Oriental, são montanhas enormes, as vias de circulação são eram muito deficientes, portanto era muito fácil retirar-se e quem estava na costa ter dificuldade de entrar no interior para impor a sua autoridade. É isso que a Fretilin faz. A Fretilin leva, aliás, milhares de civis, tira quase a população da costa e leva para as montanhas, quer dizer, para impedir que a população também fique sobre o domínio da Indonésia. É aí que leva